Angelina Jolie e Brad Pitt, ex-casal de famosos, são mundialmente famosos por seus talentos como atores e por terem trabalhado em obras gigantescas, que marcaram para sempre o mundo cinematográfico de Hollywood. Eles também são reconhecidos por sua beleza, pois acabaram se tornando e difundindo um padrão estético que perdura e influencia pessoas até hoje. Mas eles não são feitos apenas de fachada, né, gente? Outra coisa que fez com que eles ganhassem bastante destaque na mídia foram suas obras em projetos sociais e humanitários, além do apego e da relevância que davam à sua família, apesar de Angelina e Brad não estarem mais casados atualmente. Juntos, o casal teve 6 filhos, sendo 3 biológicos e 3 adotados. E é sobre um deles, ou melhor, uma delas, que iremos falar hoje. Zahara Marley Jolie Pitt, hoje, com 18 anos, é a terceira filha mais velha, atrás apenas de Maddox, que tem 22 anos e é oriundo do Camboja, e de Pax, de 19, nascido no Vietnã. A história de Zahara é repleta de desafios e é um verdadeiro exemplo de superação. Mesmo depois que foi adotada por pais ricos e famosos, ainda foi necessário enfrentar diversas dificuldades, fazendo com que muitos se inspirassem com sua vida todos os dias. Ficou curioso, né? Para saber mais sobre o seu passado e como ela está hoje. Então, fique com a gente que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Zahara nasceu na Etiópia em 2005 e foi adotada por Jolie quando tinha apenas 6 meses de idade. O interesse da atriz pelo país africano começou em 2003, quando ela o visitou como embaixadora da boa vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Ela ficou impressionada com a situação dos refugiados e das crianças órfãs, que sofriam com a pobreza, a fome, a guerra e a proliferação da AIDS. Então, em 2005, Angelina entrou em contato com uma agência de adoção americana que tinha parcerias com programas na Etiópia. Ela preencheu os formulários necessários e enviou sua documentação para o governo etíope. Foi necessário também que ela passasse por uma avaliação psicológica e social, que incluía entrevistas, visitas domiciliares e cartas de recomendação, o que é de praxe para esses processos, principalmente quando envolvem pessoas de diferentes países. No mês de junho do mesmo ano, Jolie recebeu uma foto de uma menina de 6 meses, que estava em um orfanato em Addis Abeba, a capital do país. Ela se apaixonou pela criança e decidiu adotá-la. Angelina então viajou para a Etiópia com seu primeiro filho, Maddox, e seu então namorado, o ator Brad Pitt, que apoiava sua decisão. O processo de adoção de Zahara foi concluído no mês seguinte, em julho de 2005, quando Jolie recebeu a certidão de nascimento e o passaporte da menina. Como ainda não eram oficialmente casados, Angelina passou pelo processo de adoção como mãe solteira. Mas em 2006, Brad Pitt também adotou oficialmente e legalmente Zahara e outros 2 filhos do casal, atribuindo a eles o seu sobrenome e a responsabilidade compartilhada pelo cuidado e pela formação das crianças. No ato do processo de adoção, Jolie também assinou um termo de compromisso, no qual garantia respeitar a cultura e a religião da criança e mantê-la informada sobre suas origens e a enviar relatórios periódicos sobre seu bem-estar. Além disso, foi necessário pagar uma taxa de cerca de $5.000 para a agência de adoção, que incluía os custos administrativos, legais e humanitários. A partir daí, várias questões surgiram, principalmente relacionadas à saúde e aos parentes biológicos da criança, coisas que a nova família precisou lidar na época e que ainda ecoaram por muito tempo depois. O primeiro problema foi justamente o bem-estar de Zahara. Ela estava desnutrida, desidratada e com algumas doenças que infelizmente acometiam e ainda afetam milhões de crianças na Etiópia e em todo o continente africano. Angelina levou a nova filha para um hospital em Addis Abeba, onde ela recebeu um primeiro tratamento médico mais emergencial. Depois disso, elas foram para os Estados Unidos, onde os tratamentos foram feitos com mais calma e a criança pôde finalmente se recuperar. Jolie mesmo disse que Zahara era uma sobrevivente e que ela tinha uma força incrível
para lutar pela vida. Outra questão que acabou se tornando uma polêmica foi a origem de Zahara. Segundo a agência de adoção, a criança era órfã de pai e mãe, e o processo havia sido consentido pela avó materna, que estava com a guarda até então. De acordo com as informações que haviam sido passadas para Angelina, Zahara tinha perdido a mãe biológica logo depois que ela havia dado à luz. A causa não foi esclarecida ao certo. Uns atribuem a uma hemorragia e outros culpavam as doenças que assolavam a região, como a AIDS. Como ninguém sabia quem era o pai biológico de Zahara, após a morte da mãe, sua guarda foi cedida à sua avó, que cuidou da criança até os 4 meses de idade. No entanto, sem condições de sustentar o bebê e oferecer as condições necessárias para sua saúde e educação, a mulher optou por levar a criança a um orfanato, na esperança de que ela pudesse ser adotada por pessoas que realmente pudessem oferecer tudo o que ela precisava e merecia. Então, seu caminho se cruzou justamente com uma das maiores atrizes do século, reconhecida e premiada pelo mundo todo. E que sorte, hein? E, de fato, a própria família comenta que, se não fosse por isso, o destino de Zahara certamente seria muito diferente. Com todos os problemas de saúde e a pobreza enfrentada pela avó, que ganhava menos de $10 por semana e vivia em condições precárias, provavelmente a criança não teria sequer sobrevivido. No entanto, anos mais tarde, para surpresa de todos, Manteuab Dawib Lebizou, a mãe biológica de Zahara, apareceu. Ela chegou a dar uma entrevista em 2017 a um grande canal de comunicação britânico e aproveitou o espaço para esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, a notícia óbvia de que ela não estava mais morta. Só que o seu relato sobre os fatos que vieram a seguir o chocou e entristeceu o mundo todo. Zahara, na verdade, teria sido concebida através de um abuso. Manteuab foi violentada sob ameaça por um homem desconhecido, mas ela manteve tudo em sigilo para não sofrer as duras consequências que poderiam recair sobre ela por conta dos preconceitos e estigmas da sociedade conservadora da Etiópia. Algo parecido ao que nós vemos em outros lugares do mundo, e até aqui no Brasil, não é, pessoal? Por isso, assim que descobriu que estava grávida, a mãe de Zahara teve dificuldades em lidar com a situação, mas prosseguiu com a gravidez e entregou a criança para a mãe assim que deu à luz, se ausentando logo em seguida por não saber ao certo como lidar com tudo aquilo. E dá para ter noção de que não foi uma decisão fácil, não? Anos mais tarde, quando viu uma foto na mídia e reconheceu sua filha, por conta da história do processo de adoção, Manteuab quis ter acesso a Zahara, nem que fosse apenas para dar notícias suas e explicar toda a situação. Na entrevista que mencionamos, ela fala: "Eu só quero que ela saiba que eu estou viva e que estou aqui, que posso falar com ela", declarou. "Eu não quero a minha filha de volta. Só quero poder entrar em contato com ela, conversar e saber como ela está." Ainda em um tom emocionado, Manteuab desabafa: "Angelina tem sido uma mãe muito melhor do que eu jamais poderia ter sido. Ela está com Zahara desde quando ela era um bebê, mas isso não significa que eu não sinto sua falta. Eu sinto sua falta o tempo inteiro." Ao contrário do que muitas pessoas acusaram na época por puro preconceito, Manteuab não tinha nenhum interesse em buscar contato com a filha. Muito pelo contrário. Ela queria apenas ter acesso a Zahara, mesmo que sua concepção e história tenham se dado de uma maneira tão difícil. A mãe ainda lamenta que, apesar de ter tido tanta sorte de sua filha ser adotada por um casal amoroso e que tinha as condições necessárias para dar o melhor a ela, o fato de serem de outro país criou uma barreira linguística entre as duas, pois não poderiam conversar no mesmo idioma. Jolie reagiu às declarações da mãe biológica de Zahara com cautela e respeito. Ela disse que estava disposta a conversar com ela e a esclarecer qualquer dúvida. Angelina não queria negar a Zahara o direito de conhecer suas raízes, mas também queria protegê-la de qualquer sofrimento. Afinal de contas, Zahara também é sua filha, e ela faria o que fosse o melhor para ela. Angelina e Brad sempre foram muito discretos em relação aos seus filhos e sempre priorizaram o sigilo de informações pessoais para protegê-los. Por isso, não encontramos muitas informações a respeito de um possível encontro de Zahara e Manteuab.
Mas sabemos que a jovem, agora com 18 anos, estuda aramaico, a língua oficial da Etiópia, e que faz visitas esporádicas à sua avó materna. Vamos esperar que elas tenham a possibilidade de desenvolver uma relação melhor, não é não? Ao longo de sua adolescência e agora juventude, Zahara demonstrou interesse pela moda, música e pelas artes de maneira geral. Ela chegou a participar de alguns filmes com Angelina Jolie e até desenvolveu alguns objetos de arte, como joias, para essas obras. Recentemente, a jovem ingressou na Spelman College, uma faculdade de artes liberais que tem um importante histórico de ativismo negro e feminino, e Angelina não se cansa de elogiar e sentir orgulho de sua filha. É uma mãe bem coruja, né? Todo o sucesso do mundo para essa família, especialmente para Zahara, que mesmo tão nova, já nos agraciou com um exemplo tão lindo de força e superação. Até a próxima.